O sismógrafo é um aparelho utilizado para medir abalos sísmicos. Sua função é gerar um sismograma, que é o registro gráfico do movimento do solo em determinada região. Os terremotos se originam dos movimentos relativos das placas tectônicas ou litosféricas, que deslizam muito lentamente sobre uma camada líquida e mais densa da Terra, chamada de atmosfera. Neste momento, uma porção da camada superficial da Terra se rompe bruscamente, produzindo vibrações em todas as direções. Essas ondas são expelidas pelas fendas das rochas e aberturas de vulcões, originando os terremotos propriamente ditos. Essas vibrações se propagam a diferentes velocidades. O local abaixo da crosta onde o terremoto é produzido chama-se foco ou hipocentro, e o ponto sobre a superfície vertical ao foco é o epicentro. A interpretação dos sismogramas permite aos especialistas obter informações importantes sobre as características das zonas terrestres atravessadas pelas ondas sísmicas. É a partir das ondas sísmicas geradas pelos tremores ou terremotos que se estuda a estrutura do planeta. As ondas sísmicas. A partir da ideia das placas tectônicas, os cientistas propuseram explicações para uma série de fenômenos que acontecem no interior da Terra, tais como o movimento aparente dos continentes, as regiões de atividade vulcânica e a presença enorme de sulcos no fundo dos oceanos. A teoria básica é que a camada superficial da Terra, a litosfera, é formada por muitas placas que deslizam sobre outra região mais interior chamada de atmosfera. Três tipos diferentes de interação entre essas camadas podem acontecer. As placas podem deslocar-se para lados diferentes, as placas podem colidir, as placas podem deslizar uma em direção à outra. No local onde as placas se encontram, pode haver fissuras na crosta terrestre. Os terremotos são muito mais comuns ao longo dessas fissuras do que em qualquer outro lugar do planeta. Existem dois tipos fundamentais de onda no interior da Terra quando acontece um tremor. O primeiro tipo é chamado de onda primária, já que são as primeiras a aparecer nos sismogramas, ou onda P, e ocorre no sentido longitudinal. Essa onda elástica provoca a compressão e a expansão da rocha. O segundo tipo é chamado de onda secundária, ou onda S. Essas ondas vibram na direção perpendicular à propagação da onda, e têm velocidade menor do que as das ondas P. Junto à superfície, as ondas P e S podem se combinar e propagar horizontalmente, formando ondas de superfície. As ondas de superfície viajam ainda mais lentamente do que as ondas de corpo. Há dois tipos de ondas superficiais: as ondas Rayleigh, que se propagam com o movimento de sobe e desce das partículas, como as ondas do mar, e as ondas Love, que vibram lateralmente, como rasteja um réptil. A escala Richter é uma escala logarítmica utilizada para medir a magnitude dos abalos sísmicos, ou seja, a potência de um terremoto ocorrido em um certo local. Ela foi criada pelos sismólogos Beno Gutenberg e Charles Francis Richter, que estudavam sismos no sul da Califórnia, e foi colocada em prática em 1935 para calcular as magnitudes das ondas sísmicas liberadas por terremotos. A escala Richter varia de 0 a 9 graus, que é a intensidade do tremor, de acordo com a extensão do movimento do solo, medindo-se as ondas do tipo P e S. Para avaliar o poder de destruição de um abalo sísmico em um determinado local ou em uma zona urbana, não se utiliza a escala Richter. Analisando os efeitos e danos produzidos nas estruturas e nos efeitos percebidos pelas pessoas nas imediações do abalo sísmico, utiliza-se, por exemplo, a escala criada em 1902 pelo sismólogo italiano Giuseppe Mercalli. Como a escala Richter é uma escala logarítmica, isso quer dizer que um tremor de magnitude 4 é 100 vezes maior que um de magnitude 2. No entanto, é importante deixar claro que o que aumenta é a amplitude das ondas sísmicas e não a energia liberada. A expressão que a gente usa para se obter a magnitude ou graus de um terremoto ela é chamada de magnitude de Richter, chamada mL. Ela é dada por mL igual a log de A menos log A zero, em que A é a amplitude máxima medida pelo sismógrafo e A zero é uma amplitude de referência, que para os cálculos ela é usada a média aritmética de todas as amplitudes medidas no sismógrafo, estudado como A zero. Já deu pra ver, galera? Já parei. Estourou. Porque você fazendo a mesma coisa.